O próximo movimento da igreja é o nono tema, língua universal, visitação, comunhão universal. Houve um tempo em que eu via a igreja como perigosa, porque havia todas aquelas notícias sobre as coisas daninhas praticadas no interior da igreja, as notícias históricas, que também eram maliciosas, eu só fui saber depois. E na medida que a igreja começou a ser muito atacada, eu me coloquei do lado dela, porque normalmente procedo assim, fico do lado dos que estão sendo atacados. Eu vi que a igreja tinha uma posição sui generis muito boa, tanto para o negativo quanto para o positivo. Por exemplo, uma língua universal, o latim. As pessoas não precisam ir para os bancos escolares ou para os cursinhos de línguas aprender uma língua comum. Eles já têm, já é ensinado desde cedo nos seminários, é o latim, que não é língua morta, está viva, vivíssima. Depois a igreja está presente em todos os países dos ventos. Não sei se falha algum, possivelmente não. Tem um gerente universal, que é o Papa, o vice-rei de Jesus. Tem fidelidade hierárquica, tem posses. Então, essa análise ainda não foi feita. A igreja precisa, na medida que essa análise for feita, as pessoas vão tomar sentido do tamanho que a igreja tem, das possibilidades dela. Mas isso também é bom. Tanto serve para o lado ruim quanto serve para o lado bom. As pessoas não têm que temer nada. Como disse o Papa João Paulo II. As pessoas não devem ter medo. Vão em frente. Então eu vi o seguinte, que o latim deveria voltar a ser ensinado nas igrejas, para os leigos mesmo, para os 2 bilhões de cristãos, 2 bilhões e 200, 1 bilhão e 300 de 1 bilhão e 400 de católicos. Deveria ser ensinado para esses 1,3 ou 1,4 bilhão. Latim mesmo, como uma segunda língua, a língua universal. Além do português, quem fosse católico aprenderia, ou cristão, né, aprenderia o latim para se comunicar universalmente. As igrejas ofereceriam um curso de latim em toda parte, em cada um dos 200 países. Isso universalizaria a fala da igreja, a capacidade de comunicação, a língua universal. O segundo ponto do próximo movimento da igreja, seria a visitação. As famílias irem de um país para os outros. As famílias católicas francesas irem para o Equador ou para o Brasil ir para a Inglaterra ou para a Rússia, onde existem os ortodoxos, os africanos irem aos Estados Unidos ou então ao Panamá, onde houvesse católicos, visitação mútua intensiva, ano após ano, cada vez mais intensa. E finalmente isso desembocaria numa comunhão universal, quer dizer, uma internet, telefonia cristã, internet cristã, uma comunicação da mente cristã universal. Esse eu penso que é o próximo movimento que a igreja, o próximo passo que a igreja deve dar. E vou acrescentar mais um, que seria o seguinte, exponencialmente, na base 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 4 é 16. Então, formação de 1 ano para os leigos, de 2 anos, de 4 anos, 8, 16 anos. Quando atingisse 16 anos, se tornaria padre e só quem quisesse abandonar as famílias. Então, as pessoas velhas que têm experiência para ceder à igreja podem viver
em situação matrimonial e ao final da vida passam à igreja, vão juntar suas experiências nessa comunhão universal. Eu vejo isso como necessário. Então, as pessoas que cumprissem 8 anos apenas de aprendizado não seriam padres, não receberiam os votos, não fariam os votos. Só quem atingisse 16 anos de formação. E aí arrebanharia centenas de milhares, talvez milhões de pessoas através do mundo que estão envelhecendo.